Oi! Grande Felipe, Grande pastor Luciano, como vai? Tudo bem? graças ao bom Deus. Dizer aí, bem-vindo a todos vocês que estão nos assistindo. Que bom que vocês estão aí. Hoje o tema é dicas de leitura. E uma das pessoas, eu queria que você começasse, Luciano, falando aquela história de como seu pai não deixava você assistir televisão e como era só leitura e como isso agregou algo à sua vida. Conta essa história aí pra gente. Então vamos lá. Eu estava na fase de pré-adolescência, não me lembro exatamente a idade que tinha. Eu lembro que um dia chegamos, eu deduzo que chegamos da escola, porque tava eu e os meus irmãos juntos, né? E durante muito tempo a gente estudava assim no mesmo horário. A gente chegou, entrou na sala e viu que não tinha televisão. A televisão tinha sumido. Televisão naquela época, eu estou falando de 20 polegadas, né? Não era essa coisa toda, seletor manual, né? Aquela coisa que a gente tinha que ajustar vertical, horizontal, não sei se você lembra disso. Mas a gente chegou e Tinha percebeu antena que tinha que botar bombril. antena, bota bombril, aí um mexe lá em cima, outro grita, vira para cá, vira para lá, né? Sem controle remoto, mas pelo menos já era colorida, já era alguma coisa. Eu peguei a época da televisão de válvula, que a gente ligava, ela tinha que ir esquentando. Primeiro aparecia uma faixa, depois ela ia né, alargando lá. Mas nessa época eu lembro que nós chegamos em casa e a televisão tinha sumido. Meu irmão mais velho, eu brinco sempre que, como representante do sindicato dos filhos frustrados, foi perguntar para meu pai, cadê a televisão? Né? E meu pai falou para ele, eu vendi. Né? As conversas de pai com filho não tinha esse negócio de ficar dando satisfação, não. Era bem curta, né? E o papai dizia, eu vendi. Meu irmão falou, mas vai comprar outro? E meu pai disse, não. Né? E meu irmão, surpresa, ainda arriscou uma última pergunta. Eu brinco, era quase que nem Abraão falando com Deus na hora de interceder por Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais. Aí meu irmão falou para meu pai, mas nós vamos ficar sem TV? E foi nessa hora que meu pai disse, filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. E ele disse assim, vocês vão aprender a ler. Né? Detalhe, meu pai sempre foi um autodidata. Né? Ele não tinha a formação universitária, porque na época dele o máximo que ele conseguiu fazer foi um curso técnico em contabilidade. Nessa altura do campeonato ele já era um auditor, aquilo tinha uma certa validação, mas ele não tinha a formação acadêmica. Mas papai sempre leu e estudou. Então, assim, eu ficava impressionado com a cultura do meu pai. Papai lia a Vulgata no latim, a Septuaginta no grego, estudava a Bíblia nos originais hebraicos. Né? Então, assim, ele era alguém de muito, muito conhecimento. Mas a vida inteira, o que ele entendeu é que ele não tinha condições de estudar, mas ele poderia correr atrás disso através da leitura. Né? Então, muitas vezes, faculdades, os cursos eram caros, mas a vida inteira ele investiu na leitura. E naquele momento, acho que ele percebeu, a gente indo para aquela fase, entretenimento não era como hoje. Né? O jovem assim, assistia um filme por semana, a gente dizia que já era um porre. Mas meu pai viu e ele foi radical. E ele falou assim, não, vocês vão aprender a ler. E nesse dia que ele anunciou o sumiço da televisão, ele exigiu que a gente passasse a pegar, além da leitura bíblica, que era obrigação diária em casa, que a gente passasse a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Né? Então, assim, ele e minha mãe se revezavam para saber o que a gente estava lendo também, porque eles não queriam a gente lendo de tudo sem poder analisar. Né? Então, minha mãe disse que nessa época ela também acabou tendo que ler muita coisa junto com a gente para poder acompanhar. E aí começou. No início não era aquela coisa empolgante, não. Era chato, depois foi virando um hábito, depois o hábito foi virando alegria. Né? Eu digo que hoje eu olho para trás e eu sou muito grato a Deus. Né? Então, assim, ao longo do nosso crescimento, e não que meu pai tivesse muito, mas uma das coisas que eu vi meu pai mais investir dinheiro foi literatura, em especial literatura cristã. Né? E isso nos influenciou. Então, eu com 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. Foi quando meu coração se ferveu para Deus. Eu queria mais de Deus, eu queria me lançar em Deus. Só que nenhuma escola de ministério, nenhuma escola bíblica, seminário, nada, aceitava nenhum aluno com menos de 18 anos. Aí como é que você fala para um garoto de 15, que já está assim ansioso, sem conseguir esperar, que ele tem que esperar 3 anos para depois começar a estudar? Eu pensei, falei, bom, eu já tinha o hábito da leitura, dessa vez, em vez de atacar só os livros da biblioteca da escola, eu peguei firme na biblioteca do meu pai.
Então, aqueles 3 anos, até eu poder ir para o Instituto Bíblico, eu li tudo que meu pai tinha de materiais teológicos, não era só livro de testemunho, eu realmente mergulhei naquilo. Quando finalmente eu completei 18, eu comecei a frequentar um Instituto Bíblico e foi interessante porque eu acho que eu fiz só 6 meses de aula. Né? Um dia o diretor me chamou e falou que eles tinham uma forma de trabalhar lá com os alunos, que de vez em quando alguns davam aula, queria que eu desse aula. Eu, com 18 anos, já pregava em muitas igrejas, ele e os alunos ali me acompanhavam. Né? Ele falou, olha, quase todo dia de aula, antes da aula, no intervalo depois, você está sempre compartilhando Bíblia com a turma, orando com as pessoas. Eu queria que você desse uma aula. Eu dei uma aula lá de uma matéria, depois ele me pediu para dar uma outra. Eu não tinha visto ainda nenhum aluno. Né? E eu também dei a outra aula. Como o livro era muito... O material do livro-texto que a gente tinha era muito autodidático. Então, eu tentei dar uma aula que fosse além do texto do livro. E aí, depois dessas 2 aulas, um dia ele me chamou para uma reunião e falou assim, olha, eu nunca fiz isso antes, eu nunca soube de ninguém que tenha feito, mas ele falou, a verdade é que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. Então, ele falou assim, eu estava só te testando e eu quero te convidar, na verdade, para dar aula. Né? Ele não deixou eu terminar meu curso, eu ajudei a formar minha classe e eu mesmo não tenho diploma. Né? Mas, assim, eu comecei a perceber naquela altura do campeonato, quando ele falou, é evidente que você estava se preparando. Ele falou, olha, você tem a bagagem, você tem o conteúdo, né? E não estou dizendo com isso que as pessoas não deveriam sentar, ouvir outros e aprender, mas eu percebi o quanto aquele tempo investindo na literatura me permitiu aprender com os melhores. Né? Porque assim, quem pega um livro, às vezes não tem noção que o cara levou, às vezes, uma vida para entender aquelas verdades, sistematizar e te entregar de mão beijada. Né? E hoje a gente pode fazer isso com os melhores de todas as áreas. Né? Então, assim, eu passei muitos anos realmente... e a leitura é um hábito. Quanto mais se pratica, mais vai. Né? Então, eu só, depois de já estar pastoreando, uma vez o Espírito Santo chamou minha atenção. Porque eu sou o cara curioso de tudo. Então, se deixar, eu leio de tudo. E às vezes eu perdia muito tempo com coisa que não era tão importante. E um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, os mestres de Bíblia que você mais admira pelo mundo, né? Aonde você acha que eles gastam mais tempo? Eu falei, com certeza na Bíblia, se preparando, porque nós vamos ensinar a Bíblia, nós não vamos só ensinar o que os outros falam de Bíblia. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, então beba da fonte. Né? E eu levei aquilo assim tão a sério que por mais de uma década, Felipe, eu não lia quase nada. Eu só lia Bíblia, noite e dia, até um dia o Espírito Santo me chamar a atenção e dizer que eu tinha saído de um extremo para o outro. Né? E me disse assim, eu nunca mandei você parar de ler as outras coisas, eu mandei você focar na fonte. Né? Então, assim, levou muito tempo. Eu percebi quando eu voltei a ler os livros, eu já não tinha o ritmo de antes. Né? Porque a forma como a gente lê a Bíblia é pausada, é com mais atenção, é dedicada. A maneira como eu li alguns livros era uma leitura dinâmica. Então, assim, eu percebi que eu precisei começar a retomar o ritmo. Né? E nos últimos anos eu comecei a me dedicar muito agora, não só à leitura, mas principalmente à pesquisa. Né? Então, muitos assuntos eu tenho voltado lá desde a época dos pais da igreja, o que os grandes, né, ensinadores de Bíblia ao longo dos séculos e do movimento cristianismo falaram. Mas hoje, com essa base bíblica, é muito gostoso poder avaliar essa turma, inclusive com um olhar crítico. Dizer, não, isso aqui não dá para aceitar, porque depois de você, aquele outro veio, explicou isso melhor do que você. Não, isso aqui estava incompleto, que nessa época vocês não viam essa verdade. Mas eu tenho sido muito enriquecido. Há 2 semanas atrás, fui fazer uma visita para minha mãe, que já estava assim 40 dias, sem sair de casa, sem receber ninguém. Né? Eu falei, mãe, estou levando minha filha comigo. A Kelly estava se preparando, era um sábado à noite, no dia seguinte, o domingo, a Kelly quer pregar. Falei, eu estou indo com a sua neta, nós vamos passar álcool da cabeça e os pés, vamos entrar na casa da senhora, vamos ficar aí um pouquinho papeando. Naquela conversa, a mamãe disse, olha, meu pai já faleceu há 15 anos. Ela disse, tem uns livros antigos do seu pai guardado aqui que eu quero que você dê uma olhada para ver se tem algo que te interesse ainda. E eu fui olhar. Rapaz, qual foi minha surpresa e minha alegria, porque eu tenho procurado isso nos sebos, através dos mecanismos virtuais, né? Os sermões de Wesley.
Você consegue no site da Faculdade Teológica Metodista baixar PDF, mas você não tem hoje acesso às publicações papel e caneta. Pois minha mãe me deu 2 volumes que são uma coletânea dos sermões de Wesley, a diferença. Tudo grifado, anotado, comentado pelo meu pai, o negócio já veio assim, né? Então, assim, nesse momento eu estou me deliciando numa literatura do século XVIII. Fantástico. Né? E é impressionante. Eu sempre ouvi as pessoas falar, cara, sua teologia é muito wesleyana. Seja quando eu estou falando de santidade, de um monte de coisa. Mas eu tinha lido a biografia de Wesley e quase nada dele. Quando eu fiz o livro do Impacto da Santidade, o livro dele da Perfeição Cristã, né? E ainda tive umas arranhadas entre eu e ele e a literatura dele. Mas, assim, agora, lendo os sermões dele, eu estou impressionado como realmente assim, a forma de pensar é muito parecido, mas ele está me elucidando demais. Eu estou gostando muito. Então, assim, a gente precisa, né? A Bíblia diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu acho que o fazer começa por a gente ter o conteúdo, né? Não é simplesmente falar qualquer coisa. Mas eu não comecei a estudar. As pessoas perguntam, pastor, o senhor começou a estudar a Bíblia, ler os livros, que queria ser um pregador? Eu falei, não, porque eu queria entender a vida cristã, eu queria viver o cristianismo de forma plena. Depois começou a funcionar comigo e eu comecei a me sentir na obrigação de compartilhar. Eu já compartilhava quando Deus falou comigo sobre o ministério pastoral, né? Até porque, assim, eu não queria ser pastor, só queria pregar e ensinar a Bíblia no máximo, mas depois os desdobramentos foram vindo. Então, eu digo para todo mundo, tem que estudar a Bíblia. Quando minha filha era pequena, ela ficava assim o dia inteiro. Lissa sempre foi muito focada na música. E enquanto o Israel lia a Bíblia de cabo a rabo, capa a capa, várias vezes, ela raramente saía do livro de Salmos. Ela só lia Salmos. Um dia eu falei, filha, você tem que ler a Bíblia toda. Ela falou, pai, eu não vou ser pregadora. Israel que vai. Eu vou ser adoradora. Tipo assim, eu só preciso dos Salmos. Eu falei, você está enganado. Falei, as compositoras que você mais gosta de fundamentação bíblica para poder compor hoje. Né? Eu fui para ela, e não é só quem vai pregar ou contribuir com o ministério. Eu falei, filha, é para viver Deus. Eu estou pregando uma série de mensagens agora na igreja, chamada Prosperando pela Palavra, que é o conselho de Deus a Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Deus diz, fazendo isso você vai prosperar o seu caminho e vai ser bem sucedido em tudo. Então, não é para o pastor, para o líder, é para todo mundo. Envolvimento com a palavra. Né? Ou essa literatura que também nos ajuda a entender a palavra, deveria ser algo que, né, converteu, tinha que ser motivo de dedicação de todo cristão.